TV Cidade. Olá, começamos mais um programa Saúl Spinelli aqui no Canal 20. Sempre bom estar com você, né, no Canal 20, na NET de Passo Fundo. E eu quero mandar um abraço especial ao pessoal do Parque Farroupilha e do bairro São José. O bairro São José vai receber o Nacional e seus parceiros no dia 27 de abril. Nós estaremos lá na Rua Nova Olinda, né, no salão, no ginásio lá da igreja, com o atendimento do Jornal Nacional, com a redação coordenada pela Zumara Colucci, e por todo o jornal, serviços lá, junto com a direção, Múcio de Castro, o SESC, a Prefeitura através da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, corte de cabelo, manicure, vamos medir pressão, verificar diabetes, enfim, o Nacional Comunidade em Ação. Natália Fávero, que é a nossa editora do Comunidade em Ação, vai estar lá durante toda a tarde, dia 27 de abril. Um abraço, então, aos nossos telespectadores do bairro São José, loteamento Leonardo Ilha, Coronel Massô e Parque Farroupilha. Pessoal, hoje, com muita satisfação, nós recebemos aqui no nosso estúdio o Dr. Thiago Biliacha, que vai falar sobre um tema que é um tema nacional, né? Mas que em Passo Fundo tem se notabilizado pela situação precária em que se encontram os agricultores do Mato Castelhano, a nossa cidade vizinha aqui, que até pouco tempo era nosso distrito de Passo Fundo. E toda essa demanda da questão da entrega das terras de alguns agricultores no Brasil para os índios faz com que a gente se pergunte: está sendo feito de forma justa? Ou nós vamos tentar resolver um problema e criar outro maior? Dr. Thiago Biliacha tem escritório em Passo Fundo, em Mato Grosso e em Brasília, fala sobre a sua experiência como advogado, né, da parte dos agricultores e dos problemas sociais que estão sendo criados com a atual legislação da divisão da entrega das terras para os índios. Doutor Thiago, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Uma satisfação lhe receber aqui. Obrigado, a satisfação é minha. Doutor Thiago, a gente sabe que o senhor tem uma atuação muito forte em Passo Fundo, em Brasília, mas também em Mato Grosso. E que em Mato Grosso, o senhor tem passado por uma experiência como profissional semelhante ao que nós estamos passando aqui na nossa cidade vizinha e até pouco tempo distrito de Passo Fundo, Mato Castelhano. Como é que o senhor entende como profissional, né, e como um cidadão, né, de Passo Fundo, cidadão do Brasil, essa atual legislação que de um pano de fundo defende, né, o resgate da vida do índio, dos direitos do índio, mas ao mesmo tempo tem criado um problema social sem precedentes? Bom, Saúl, em primeiro lugar, o que a gente precisa analisar é que com o passar dos anos se criou um estigma de que o produtor rural desmata, grila a terra, tem problemas com índios, alguns matam índios, isso é comum a gente ouvir esse tipo de coisa. E é comum nós ouvirmos também que o índio é fragilizado nessa situação, tem direito à sua terra, é expulso muitas vezes dela. Só que não é uma realidade que atualmente ocorre. Há muitos anos atrás pode ser que tenha ocorrido. Agora, hoje, os conflitos que estão sendo gerados muito mais por digamos, um problema social que se cria justamente por tirar o não índio da terra do que por colocar o índio nela. Nós devemos fazer uma correlação muito grande nesse sentido. Uma coisa é o direito do índio que deve ser assegurado, é assegurado pela Constituição Federal e que o governo, o Estado tem que criar uns mecanismos para que assegurar. E não é só de dar a terra, Saúl, porque o grande problema hoje não é a demarcação, mas como esses índios vão viver depois de estarem alocados naquela região. O que se analisa e o que se percebe atualmente é que a FUNAI ela cria um processo administrativo, cria um grupo de estudo, contrata um antropólogo, faz um laudo antropológico,
delimita uma determinada área, retira muitas vezes produtores que estão com um justo título até então naquela área, e simplesmente depois não há um acompanhamento da vida daquele índio que é colocado ali. E pior, não há um acompanhamento da vida daquelas pessoas que são retiradas dali. Então está se criando um conflito maior ainda, uma insegurança jurídica muito grande, porque, para fazer uma alusão, esse caso do Mato Grosso é uma reserva indígena já existente, que já foi demarcada, mas que foi agora ampliada. Uma área de 56 mil hectares foi ampliada para mais de 300 mil hectares. Que barbaridade. Isso para 170 índios. 170 índios para 300 mil hectares. 300 mil hectares. Para quem conhece, sabe que é muita terra para pouco índio. A verdade é essa. Porque uma coisa a se distinguir, o que foi feito em Roraima, por exemplo, na Raposa Serra do Sol, onde foi boa parte do estado foi declarado como reserva indígena, lá tem 17 mil índios. E outra coisa, outra questão muito importante, lá não existia, aqueles não índios que estavam lá não tinham justo título. Na verdade, eram terras da União. Aqui, no Mato Grosso, a maioria das terras são terras adquiridas por produtores rurais na década de 60, do próprio estado do Mato Grosso, que depois revenderam para outros, que estão ali há mais de 40, 50 anos, e que simplesmente de uma hora para outra são pegos de surpresa dizendo que ali é uma reserva indígena e tem que ser tirado. Doutor Tiago, assim como aqui em Mato Castelhano, lá em Mato Grosso, e também em Roraima, mesmo que as terras fossem do estado, cria-se um problema social, porque, por exemplo, não se compra terra, né? Não se indeniza a terra não é indenizada. O produtor rural, por exemplo, que vê a sua propriedade declarada como reserva indígena, ele não tem direito a uma indenização por parte do Estado, do governo federal, por exemplo. Ele somente é indenizado pelas benfeitorias existentes. Só que isso, obviamente, por uma determinação judicial, normalmente se sabe que a indenização ela é sempre fixada em valor que necessariamente não repercute o valor real da benfeitoria, ou seja, tudo aquilo que se investiu, você vai ganhar muito menos pelo valor venal, efetivamente. Sim, sim. Por exemplo, na questão de Roraima, esse pessoal que saiu de lá, está vendo aonde hoje? Recentemente, Saul, houve uma reportagem do Jornal Nacional, ou melhor, do Fantástico, mostrando a situação de algumas pessoas, de algumas famílias que antes eram produtores rurais, produziam arroz lá e que hoje vivem em situações precárias, piores que os índios viviam antes de ter sido declarado sua terra. Portanto, não há uma preocupação do governo federal e do governo estadual quando se faz a remoção das famílias que não são índios. Para onde elas vão? O que elas vão fazer? Nesse caso, aqui, se não me engano, eu não estou muito a par do caso, mas aqui em Mato Castelhano são várias famílias. É muita gente que vai, havendo a declaração de terra indígena, vão ser retiradas daquele local e que não vão ter para onde ir. E a mesma questão é por um número pequeno de índios. Isso, eu não sei a totalidade que é aqui, mas me parece que são poucos índios para uma área relativamente grande. Pessoal, eu gostaria, Marcelo, de fazer um chamado aqui. Eu sei que eu vou me incomodar, mas enfim, um incômodo de vez em quando não faz mal para a saúde. Cadê a Farsul, no estado do Rio Grande do Sul, que deveria fazer um enfrentamento forte? Como faz para garantir subsídios para a agricultura? Como faz para garantir empréstimos e até outras garantias? Pessoal, está todo mundo mais ou menos quieto e não estão dando muita importância para os pequenos agricultores que estão aqui em Mato Castelhano. Só que eu quero dizer, e aqui como jornalista no nosso programa, que o que aconteceu em Roraima, o que está acontecendo em Mato Grosso, começa a acontecer em Mato Castelhano. E daqui um pouquinho se cria uma jurisprudência, e daqui um pouquinho nós estamos vendo outras terras serem entregues para os índios, e aquilo que nós sempre vivemos desde que nascemos, que o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil, começa
esta política de entrega das terras para os índios começa, inclusive, né, doutor Tiago, como nós falamos ali antes do programa, a mudar, inclusive, os números de produção do Brasil. Não há dúvida. Para ter uma ideia, Saul, hoje, 13% do território brasileiro é ou vai ser terra indígena, de acordo com os projetos da FUNAI. Quanto por cento? 13%. 13%. Então é uma área muito grande e, volto a dizer, para poucos índios. Mas a questão principal, Saul, que deve ser analisada é a seguinte. Hoje, o que a FUNAI alega, a fundamentação da FUNAI para ampliar algumas reservas indígenas é a tese da posse imemorial da terra. Ou seja, uma determinada área de terra, há 100, 200 anos atrás, era habitada por índios, por uma determinada comunidade. Portanto, aquela terra deve ser declarada indígena, porque é uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Na verdade, é um desvirtuamento do artigo 231 da Constituição Federal. É feita uma interpretação errônea, porque o artigo 231, ele diz o seguinte, ele garante aos índios as terras tradicionalmente ocupadas por eles. Mas isso, de acordo com a interpretação do STF... Todo o Brasil, então. Não. De acordo com a interpretação do STF, diz o seguinte, que tradicionalmente ocupadas é que no momento em que elas forem declaradas, e o fato indígena é a Constituição de 1988, naquele momento, aquela determinada terra esteja ocupada por índios. Ou seja, a posse ela tem que ser atual. Ela não pode ser uma posse imemorial. De 100 anos atrás. Porque pensar o contrário vai necessariamente a tua conclusão. Ou seja, todo o Brasil é área indígena. Porque no passado remoto, obviamente que foi. Para Brasília, nós não podíamos desapropriar Brasília, né? Colocar todos os índios lá, né? Porque terra mais improdutiva que Brasília não tem, né? Verdade. E tudo isso ocorre por quê? Porque é um problema político. Enquanto nós tivermos... é um problema... Eu estava vendo esses dias um problema que estava ocorrendo aqui em Porto Alegre. Fazer uma alusão, fugindo um pouquinho do assunto. Porto Alegre estava dos juizados especiais nos estados. Alguns torcedores estavam, que deveriam, no momento dos jogos, ir na delegacia para se apresentar, não estavam se apresentando e estavam assistindo os jogos. E conseguiram, a imprensa flagrou e saiu na 0 hora. O que acontece? Foram ouvir um juiz e eu notava que os apresentadores dizendo, pô, mas a justiça não está fazendo nada, ela não está fazendo... Não, a justiça está fazendo. Mas isso não é um problema da justiça. O problema é que determinados delitos não são... houve não há pena, não pode simplesmente levar para a cadeia porque ele não está comparecendo à delegacia. É uma transação penal, ou seja, se relativizou muito a pena. A pena hoje é branda para muitos crimes, então não há problema. Mas não quer dizer que a justiça não está fazendo sua parte, ela está fazendo. O problema não é da justiça, o problema é do legislativo. Quem faz a lei não é o judiciário aplica a lei. Portanto, o grande problema do Brasil hoje, inclusive para essa questão indígena, não está no judiciário em si. O judiciário, inclusive, ele está fazendo, principalmente na questão indígena, está dando uma jurisprudência que procura pacificar e dar uma segurança jurídica para quem, algum tempo atrás, adquiriu a terra com justo título. Tá certo. Eu vou ao intervalo comercial e volto já já. Eu gostaria de ver os sindicatos e a própria Farsul, que é rica, que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, fechar a rua como fecharam uma época aqui em Passo Fundo, reclamando dos financiamentos agrícolas. Rua ali do Banco do Brasil, fechar. E todo mundo para o centro, trancar a cidade e mostrar o seguinte, que o que está acontecendo aqui na nossa vizinha cidade, de Mato Castelhano, é um atentado contra o Estado de Direito Democrático deste país. E está acontecendo, primeiro, pelo governo federal, que é conivente com isso, e também pelo nosso legislativo, pela Câmara Federal, que lamentavelmente é mais um jogo de interesse, uma bancada de toma lá da cá, do que qualquer outra coisa.
E a indignação que eu posto aqui é porque daqui um pouquinho é em Mato Castelhano. Mas daqui um pouquinho vai chegar algumas pessoas que estão no poder e dizer que aquela tua casa não é mais a tua casa. E que aquela 2, 3, 4 casas que tu comprou com sacrifício também não é tua. Prestem muita atenção, pessoal. Nós não estamos muito longe disso acontecer. Porque quando eu vejo famílias centenárias em Mato Castelhano sendo ameaçadas a ficar na rua para colocar um bando de índio que gosta de celular, que gosta de roupa, calça de brinco, que gosta de carro, de caminhonete, só não gosta de trabalhar. O índio se acostumou com tudo do homem branco, só não se acostumou com o trabalho. E prova disto é as terras próximas a Getúlio Vargas, que o governo federal entregou para os índios e virou lá em desmatamento e mato. E essas pessoas da FUNAI, lamentavelmente, é mais jogo de interesse do que qualquer outra coisa. Então, nós vamos começar a bater forte e cobrar. Cadê a nossa bancada de deputado federal? Porque, na realidade, falam de um Brasil que só existe em Brasília. Eu volto já depois do intervalo. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 17 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Quer vender mais? Quer maior visibilidade? Com 8 anos de experiência, a Soft Art desenvolve o site que você precisa. Design personalizado, atualizações a qualquer momento, divulgação em sites de busca, acesso a relatórios de estatísticas e visitas, portfólio com mais de 50 sites. Agende uma visita e surpreenda-se. 54 3045 5625. Soft Art Web Design. Churrascaria Planalto, com mais de 30 anos de tradição e qualidade no mesmo endereço, com o autêntico churrasco gaúcho e buffet com várias opções, todos os dias de segunda a segunda e à noite de terças a sextas. Aceitamos reservas para eventos em geral pelos fones 3314 1714 ou 9956 1114. Churrascaria Planalto, com ambiente climatizado, logo após o trevo do Boqueirão, junto ao posto Baço, na saída para a Soledade. Churrascaria Planalto. Olá, estamos de volta com o programa Saúl Spinelli. Hoje nós estamos falando da questão indígena no Brasil. 13% da área territorial do Brasil tem que ser indígena pela lei, né? O Dr. Tiago Bilhares está aqui conosco, ele que tem escritório em Passo Fundo, Mato Grosso e Brasília. E em Mato Grosso defende agricultores que poderão perder 300 mil hectares para 170 índios. Doutor Tiago, em Mato Grosso, qual é a sua linha de defesa para convencer o judiciário de que o que está sendo feito não é justo? A linha de defesa é basicamente aquilo que o STF decidiu. O STF, quando julgou o caso Raposa Serra do Sol, ele
estabeleceu 18 condicionantes. Né? E uma delas é a seguinte: a partir daquele momento, ou melhor, a partir da Constituição de 1988, a terra demarcada, a terra indígena que já foi demarcada após a Constituição de 1988, não pode ser mais ampliada. Isso busca justamente acabar com a farra da ampliação de terra. Porque é muito comum, quem vive esse meio, não existe, o índio não briga, ou a FUNAI não briga para criar uma reserva. Ela briga para criar a reserva e depois para ampliá-la. É uma coisa que não termina. Quando você falou em 13% do território nacional, para ficar bem esclarecido, não é que a lei determina que 13% do território nacional tem que ser reserva indígena. Na realidade, a lei não determina isso. Mas hoje no Brasil, 13% do território nacional é ou vai ser terra indígena de acordo com os processos administrativos que aí estão. E muito disso, Saúl, é bom que se diga, não vem só da FUNAI. Existem ONGs, existe a CIMI, quer dizer, organizações não governamentais que estão fazendo algo que é justamente o contrário, porque se não é governamental, não pode estar se metendo numa coisa que diz estritamente tem a ver com o governo, com o Estado brasileiro. Né? Há muito interesse de empresas de fora do Brasil que haja uma expansão da terra indígena, porque isso, de certa forma, vai bloquear ou vai, pelo menos, retardar que o Brasil seja o maior produtor de grãos do mundo. Isso é um dado que sabe-se que existe essa cultura nesse sentido. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de grãos do mundo, pode passar a ser o primeiro, e passando a ser o primeiro muda muita coisa, envolve muito dinheiro. Hoje, a Amazônia Legal, é óbvio que todo mundo quer preservar, e eu convivo muito no Mato Grosso, que faz parte da Amazônia Legal, está sendo preservado. Hoje acabou também aquela farra do desmatamento. Hoje, o que nós temos o que o produtor tem que investir é em tecnologia. Para quê? Para produzir mais com a mesma área de terra. Tá certo. E em Mato Grosso já é uma realidade essa questão dos 300 mil hectares ou... Já é uma realidade. Porque tudo é feito através de um processo administrativo, Saúl. Nada é judicial. Ou seja, a FUNAI, que ela julga se aquela determinada área de terra é ou não é uma reserva indígena, de acordo com a tese da posse imemorial. Ou seja, o laudo antropológico é um laudo, normalmente são laudos inconclusivos ou, se conclusivos, extremamente partidários dessa tese. Não há, o contraditório, a ampla defesa não é dada essas garantias aos produtores rurais. E mesmo que, quando são dadas, sabe-se que a decisão final vai ser favorável à FUNAI. Esse é o grande problema. Não há uma isenção no processo administrativo. Portanto, é esse caso do Mato Grosso, que existe uma reserva de aproximadamente existia uma reserva de 56 mil hectares e que agora foi ampliada para 300 mil hectares através de uma portaria. Inclusive, quem era o ministro da Justiça na época era o atual governador Tasso Genro. Foi ele que editou a portaria. Quer dizer... O Tasso Genro não se contenta em ferrar com o Rio Grande do Sul, ferrou com os outros estados também. Mas é uma falta de critério, Saúl. Esse é o grande problema, a falta de critério. Mas voltando à pergunta que me fizeste, qual é que é a linha de raciocínio? A linha de defesa é essa. Né? Não, a tese da posse imemorial ela não pode ser aplicada atualmente, porque se aplicarmos atualmente, todo o estado, todo o território brasileiro um dia foi dos índios. O senhor me falou, só para nós finalizar aqui, o senhor me falou que, por dever de justiça, a presidente Dilma tinha dado uma freada em alguns abusos. Né? A Advocacia Geral da União editou uma portaria, né, condicionando, não querendo ampliar, ou seja, terra indígena demarcada depois da Constituição de 88 não pode ser mais ampliada. Só que isso acarretou fechamento de estradas por parte dos índios e ninguém faz nada. Índio fecha estrada, a Polícia Federal protege e ninguém pode tocar. Produção, na época de produção, trouxe um transtorno enorme para o Brasil inteiro.
quando o produtor rural está com algum problema, e normalmente está com problema porque os altos juros que se pagam, inclusive no setor rural, vai fechar uma estrada, a Polícia Federal vai lá e te tira, normalmente com brutalidade. Esse é o grande problema, se defende muito um lado e se deixa o outro. Doutor Tiago, um abraço, muito obrigado por ter participado. Obrigado, meus parabéns pelo trabalho. Obrigado. Né? Pessoal, finalizando o programa, mais uma vez, vamos se ater aí aos nossos vizinhos do Mato Castelhano. Eu vou fazer um programa, trazer o pessoal do Sindicato Rural do Passo Fundo, que é muito ativo, muito forte, muito combativo, né? E também o pessoal do Mato Castelhano, viu, Marcelo? Temos que trazer essa à tona. E volto a dizer, não tenho medo. O índio se acostumou com tudo que é bom da sociedade. Só não gosta de trabalhar, né? Não gosta de trabalhar. Então, por isso que eu digo que até a melhor área mesmo seria Brasília. Fecha Brasília e entrega para os índios, né? Seria o ideal. Agora, vou dizer, Ana Amélia Lemos, onde anda? Tem que descer aqui para o Rio Grande do Sul. Ela, os deputados, senadores, tem o Pedro Simon, tem o Sérgio Zambiase, né? E fazer uma força-tarefa suprapartidária para que os direitos desses agricultores sejam defendidos. Volto a dizer, pessoal, é um caminho muito perigoso. Daqui um pouquinho, o que você que está nos assistindo sempre acreditou que era teu, daqui um pouquinho pode-se ter uma portaria dizendo que não é mais. Um grande abraço e até semana que vem, aqui no Canal 20, na TV Cidade, aqui de Passo Fundo. Quer vender mais? Quer maior visibilidade? Com 8 anos de experiência, a SoftArt desenvolve o site que você precisa. Design personalizado, atualizações a qualquer momento, divulgação em sites de busca, acesso a relatórios de estatísticas e visitas, portfólio com mais de 50 sites. Agende uma visita e surpreenda-se. 54 3045 5625. SoftArt Web Design. TV Cidade.